Estamos continuando aqui um assunto que já tratamos em 2 vídeos sobre características da vida de um regenerado. Característica de um regenerado. Nós vimos aqui quem é o regenerado. A parte 1 dentro desse assunto. Quem é o regenerado? Regenerado, a própria palavra diz, gerado de novo, ou nascido de novo. Nascido por Deus, renascido em Cristo. Cristo nos atraiu, João 12:32, seu corpo na cruz, e ali fomos crucificados, mortos, Romanos 6, versículo 6. O nosso velho homem foi com ele crucificado. E Romanos 6:7 diz, quem morreu, ou quem está morto, justificado está do pecado. O que é o pecado? É a minha natureza, que nasci com ela. Eu não fiz nada, nem mais nem menos, para ter essa natureza. Bastou eu nascer nesse mundo para que já possuísse, conforme os católicos dizem, pecado original. Claro, verdadeiro. Nós já nascemos com o pecado. Portanto, para ser justificado, eu não disse perdoado, justificado do pecado, da natureza que nascemos com ela, é necessário experimentar a nossa morte. E é espiritual. Não é física, é espiritual. Em Romanos 6:23, ele diz, o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos com o pecado. Somos portadores da natureza chamada pecado, ou natureza de Adão, do primeiro Adão. Se nós continuarmos a estar em Adão, morte eterna. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. É necessário nós estarmos em Cristo para ter vida eterna. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos vivem. Mas antes, nós por natureza, adâmicos. Mas fomos atraídos no corpo do último Adão, do Cordeiro de Deus. E fomos crucificados. Portanto, a justa justiça de Deus, que exigia a morte do pecador, para que ele fosse justificado, usando Romanos 6:7, porquanto quem morreu justificado está do pecado, nós cremos que morremos da morte. Aquela morte é a morte da morte na morte de Cristo. Nós morremos, mas também fomos ressuscitados juntamente com ele. Ali aconteceu a nossa regeneração. E tratamos aqui, no vídeo, na parte 2, sobre a nossa identificação. O regenerado, ele foi identificado. Senão, não tem regeneração para ele. Pode ter religião. Mudei de religião, agora estava na igreja A, B, C, agora estou na D. Eu tinha tais hábitos na minha vida pecaminosos, já não estou mais. Deixei todos esses pecados. Mas isso não significa regeneração. Pode ser fruto da regeneração. Mas não significa regenerado. Regenerado é não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Houve uma substituição no nosso interior, de não mais o primeiro Adão, e sim o último Adão. Não mais natureza de filho espiritual do diabo, mas sim filho espiritual de Deus, pela obra exclusiva de Deus, pela graça, de graça, em favor do pecador. Maravilhoso. Simplesmente
ou poderosamente maravilhoso. Agora, nós falamos no vídeo anterior, parte 2, sobre a nossa identificação. Identificação também na vida de Cristo. Se Cristo é a nossa vida, o propósito do Pai é nos fazer filhos parecidos com o Filho dele. Assim, vamos ser uma família de filhos parecidos com o Senhor Jesus, uma família que ganhou competência, capacidade para glorificar a Deus Pai no seu viver, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Agora aqui nesse vídeo, eu quero aqui tratar sobre aquele que é nascido de Deus, regenerado, ele produz fruto. Nós tínhamos o nosso espírito morto, lá em Efésios 2:1. Mas Deus, o Pai, nos vivificou na nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ele nos deu vida. E a vida do seu Filho Jesus Cristo. E agora o Pai, dentro do seu propósito, é que nós sejamos produtores de fruto, ou de frutos, fruto do Espírito Santo e outros frutos que naturalmente serão manifestos na vida de um regenerado. Fruto do Espírito, nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22, mas o fruto do Espírito, Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós pensarmos em cada um deles, em nós, impossível. Qualquer um deles. Amor, nós fazemos troca, negociatas. Eu amo quem me ama. Mas esse amor é amor incondicional. Uma alegria que é Cristo. Uma paz que é Cristo. Ser longânimo, aquele pavio longo, nós somos pavio curto. Então, o fruto é do Espírito, não pode ser obras da carne. A obra da carne, a palavra do Senhor também diz, obra da carne, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Parece que a lista aqui das obras da carne é muito maior do que o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito diz a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele é e daquilo que Ele manifesta. A nossa tendência é manifestar a nossa carne, obras da carne. Mas se nós tivermos vida no Espírito, ele diz, versículo 16, de Gálatas 5, digo, porém, andai no Espírito Santo, só quem foi regenerado tem competência para andar no Espírito Santo. Aquele que ainda está na carne, na carnalidade, vivendo, governado pela carne, governado segundo as suas emoções, segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios planos,
Segundo aquilo que a pessoa mesmo diz, eu acho, eu penso, eu devo viver assim, 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 segundo o meu padrão, segundo o padrão do mundo, do mundano. Isso é viver na carne. No ser governada pelo Espírito Santo, o regenerado, ele é governado pelo Espírito Santo. Ele tem todas as condições para submeter ao governo eterno, novo nascimento, nascer de novo. Entra no reino. Reino fala de governo, fala de autoridade. Mudou o nosso governo. Olha como diz João 8:34, ele diz, aquele que comete o pecado, natureza de Adão, o pecado, é escravo do pecado. Mas aí você vai em Romanos 6:22, libertados do pecado, pela nossa morte para o pecado, Romanos 6:11, para o pecado, mortos para o pecado, transformados em servos de Deus, não mais servos do pecado. Eu estou associando Romanos 6:11, Romanos 6:22. E ainda Romanos 6:11, transformados em servos de Deus, tende como fruto santificação. Olha uma das características de uma pessoa regenerada: santidade. Não pecaminosidade, não escravidão do pecado, não prática do pecado, e nem escravo de pecados, e nem do pecado, porque ela foi morta para o pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Romanos 6:1, 2. Nós fomos mortos na cruz, por isto que falta o evangelho, a pregação do verdadeiro evangelho. Muitas vezes pessoas, Jesus morreu por mim. Tá certo, ele morreu em meu benefício, em meu favor, mas não é isto, é substituição, mas também é inclusão. Ele fez por mim e ele fez em mim. Quando eu falo em mim, não é um solúcio. Amém, irmãos? Para quem crê. E agora, transformados em servos de Deus, tende como fruto. Ganhou capacidade, autoridade. Está sendo equipado por tudo aquilo que é divino. Tende como fruto a santificação e por fim, a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Então, o regenerado, aquele que foi gerado de novo e agora é em Cristo, por uma condução do Pai, porque o Senhor Jesus Cristo diz em João 6:44, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ô Pai Celestial! E como nós vamos vibrar com isso, alegrar com isso? É pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam em nosso favor, em nosso benefício, na obra da regeneração, de nos fazer novas criaturas. Aleluias. E frutificação. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é dar testemunho. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Identificarão em nós que Cristo é a nossa vida, porque está havendo uma manifestação de uma vida que não é minha, é do Espírito. A vida de Cristo, o Espírito Santo traz isto. Vida de Cristo. O amor de Cristo. A alegria de Cristo. Benignidade de Cristo. Fidelidade de Cristo. Domínio próprio pela vida de Cristo.
Por nós mesmos não temos condições alguma, a nossa carne que ainda está aqui, para o regenerado, a sua carne tornou serva, não senhora. Quem tornou Senhor é o Espírito de Deus que trouxe vida de Cristo no nosso interior. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no interior de todo aquele que foi regenerado. Graça. Nós o conquistamos, Ele nos conquistou para que Ele fosse em nós aquilo que Ele é na sua essência. Maravilhoso, né? Eu não compreendo essas coisas. Eu posso crer e descansar, mas eu não compreendo tudo isso. Ele disse então que nós receberemos poder para testemunhar. E ainda, no livro de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele. Olha que coisa linda. Nós em Cristo na cruz, Cristo em nós na ressurreição. Quem ganhou isso? Quem ganhou nessa parada aí? Jesus Cristo me recebeu você, a imundícia, pecado, miséria e etc. Ele que sempre foi santo. Mas 2 Coríntios 5:21 ele diz, aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, que é o Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, lá na cruz, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual lugar? Onde nós fomos feitos justiça de Deus? Nós que éramos injustos. E por nós mesmos somos injustos. Somos justificados pela justiça de Deus. E Ele nos vê justos, Ele nos vê justificados, porque Ele olha o Cristo que habita em mim e em você, que é justo. Se Ele olhar para mim e para você, nós somos tão injustos, tão justos, tão incrédulos. Mas o Senhor Deus Pai olha para o seu Filho Jesus, que fez dos filhos a sua habitação. Aí você vai em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E continua o texto, lindo. Deus olha o seu Filho em nós e quer que o seu Filho seja manifesto, a vida dele seja manifesta através dos filhos. E assim o Pai é glorificado, exaltado. Aí ele diz assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Não atribua a você algo especial. Não atribua a você santidade. Não atribua a você o servir. Não atribua a você que você é uma questão maravilhosa. Nós não somos por nós mesmos. Se temos isto que acabei de dizer, não nos pertence. Pertence ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre, sempre, sempre. O Senhor Jesus Cristo. Ele espera fruto. Fruto do Espírito Santo que nós já lemos. E ainda 15, versículo 16, não fosses vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Por que vai permanecer? Porque é eterno, porque é vida de Cristo. Mas nosso. Nós somos instrumentos. E Ele teve graça e misericórdia de nos fazer esse instrumento para a sua glória. Habitação de Deus Pai, do seu Filho e do Espírito Santo.
Que coisa mais linda. Olha só, em João 14, 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se a palavra dele estiver numa pessoa, o Pai o amará. O Pai amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nele em quem? No regenerado, aquele que nasceu do Espírito, foi nascido de Deus. Eu não disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita no interior de todo aquele que foi regenerado, e como? E os Pai espera fruto. Manifestação daquilo que o Filho dele é. Amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e tudo mais. No livro de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Mateus 3:10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O Senhor espera fruto da minha vida e da sua vida. Ele espera fruto da minha vida e da sua vida. Queridos, para não ficar longo esse vídeo, como tem sido a sua vida para com Deus? Pode ser com relação à sua família, você é a melhor pessoa. Pode ser na sociedade, você é uma excelente pessoa. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, excelente pessoa. Mas não é a minha pessoa que o Senhor quer ver. O Senhor Deus Pai. Deus Pai quer ver a pessoa de Cristo sendo manifestada nos meus relacionamentos. Se ele olhar para mim e para você, ele vai achar fruto de santidade, de obediência, de submissão. Eu estou falando tudo aquilo que Cristo é. Amor a Deus e ao próximo, com o amor de Deus. Ele tem achado isso em mim e em você. Que ele possa achar. Queridos, nesse mundo tão com falta de amor, tanta ingratidão, tanto homem olhando para si mesmo, para o aqui e o agora, a nossa esperança deve continuar sendo o Senhor Jesus Cristo e o céu. E o céu, a nossa pátria é no céu. Olha só o que diz aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria é no céu. A esperança para o mundo. A pregação do Evangelho da cruz. Que há salvação em Cristo crucificado.
O irmão, ele diz o seguinte: ninguém conhece o que é fruto até que tenha aprendido a morrer para tudo o que é meramente humano. Andrew Murray. Vou repetir, não é minha frase. Ninguém conhece o que é fruto até que tenha aprendido a morrer para tudo que é meramente humano. Que o Senhor nos encaminhe. Você tem essa marca de um crucificado, regenerado, você é regenerado, já foi regenerado em Cristo. Você creu na sua morte, na sua ressurreição juntamente com Cristo. Segundo, identificação. Identificado na morte, identificado na ressurreição e agora está sendo identificado pela vida de Cristo. Aquilo que Cristo é. Fruto. Tem produzido fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de amor às almas perdidas. De viver para a glória de Deus, pregando, anunciando, falando, compartilhando, conversando sobre Jesus Cristo e este crucificado. Que isso esteja acontecendo na sua vida. Assim nós podemos ter intimidade com Deus Pai e usufruir daquilo que Ele é. Amém. Faça seu comentário. Amém.